bate-papo, para a gente fazer uma troca bem gostosa, viu? Olá, bom dia. Eu sou Eliane, atualmente, coordenadora do segundo ano. Eu sou professora, acima de tudo. Já sou professora há 22 anos no município. Amo o que faço e gostaria muito de passar para vocês uma manhã descontraída, uma manhã leve, que nós possamos estar juntos e trabalhar juntos. Nós somos professores e eu sei que o nosso objetivo é o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, assim, é muito bom estar aqui e poder conhecer vocês, A gente fazer essa troca, esse bate-papo, porque não é uma formação, elas vão passar todo o conhecimento e a gente vai sugar esse conhecimento. Não. Aqui é um bate-papo, é uma troca entre a gente, entre professores, tá? E deixo agora com Sueli, que vai passar um videozinho bem gostoso para vocês. Pois então, para a nossa acolhida, nós preparamos um vídeo e a Paula vai disponibilizar aí. Eu peço que vocês observem com muita atenção, que depois nós vamos ter uma palavrinha, um momento de partilha e reflexão sobre esse vídeo, tá? Vou deixar no mudo aqui, que eu não quero escutar.
E aí, gostaram do vídeo? Agora, quem quiser compartilhar conosco o que achou, o que sentiu quando assistiu o vídeo, nós queremos ouvir a voz de vocês. Alguém do primeiro, do segundo ano, algum supervisor que queira falar? Sim, mostra como é gratificante a troca. Muito bem, Letícia. Mais alguém? Agora é hora de ativar os microfones. Bem, nós percebemos com esse vídeo a questão da troca, né? Como a Letícia colocou. O cachorrinho, ele estava simplesmente defendendo a dele. E a cegonha ali buscando alimento para os seus filhos. E aí, quando o cachorrinho vê aquela cena, né, dos filhotinhos esperando, ele se comove e entrega todas as minhocas. Em troca, o que ela traz para ele? Aquele tanto de peixe, né? Então, que a gente... Parece que o áudio está cortando. Que a gente possa ter essa troca, né? Entre nós, professores, entre os supervisores, para que a gente possa progredir e avançar com os nossos alunos, que são os principais coadjuvantes desse nosso arranjo educacional. Mais alguém gostaria de falar? Vou falar. Sim. Fala aí, colega. Assim, a gente pode perceber, né, que esse momento que a gente está passando, da questão dessa pandemia que está tão dolorida, né, na família, em muitas famílias, né, essa questão mesmo de se colocar no lugar do outro, de observar o que está acontecendo, de escutar antes de tomar certas atitudes, né, mais drásticas, mas às vezes a gente acha que a gente está tomando uma atitude porque tem que ser aquele jeito, sempre foi assim, e tem que ser assim, e às vezes não é. Então o vídeo mostra para a gente que a gente, antes de tomar as atitudes mais firmes, né, mais drásticas que sejam, a gente tem que observar o contexto de tudo aquilo, por quê. Então, daí a importância da gente conhecer nossa clientela, nossos alunos, né, de conhecer a história mesmo, de buscar conhecer a família, né, de todos deles, né, de todos eles. É bem isso que a Eliane falou mesmo, né? Às vezes a gente fica com o aluno, a gente, às vezes, nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele, um pouquinho da história, aí a gente acaba que se comove e muda o discurso, muda as atitudes, e com isso a gente consegue grandes resultados. E essa é a nossa ideia. A empatia sempre, a empatia entre professor e família, professor-aluno, entre gestão e professores, secretaria de educação e professores. Nós estamos aqui representando vocês. Então, nós somos a voz de vocês, professores. Eu sou a voz dos professores do primeiro ano, a Eliane é a voz dos professores do segundo ano. Então, a gente quer estreitar esse relacionamento entre escola, professores, com a secretaria. E estamos aqui para representar vocês. Agora nós vamos para a pauta, né, da nossa reunião. Agora eu passo a palavra para a Eliane. Bom, e eu venho fazer um convite. Nas escolas que eu tive a oportunidade de, né, de estar passando, de estar conhecendo, algumas pessoas devem ter falado assim, nossa, que mulher chata, porque é a minha insistência do grupo do Telegram. Nós, todas as turmas, todos os anos, tem
um grupo do Telegram, destinado à troca de experiências entre os professores. E eu continuo batendo na mesma tecla. É muito importante que a gente troque experiências, porque às vezes a sua ideia vai servir para aquele professor que está sem saber como que ele vai lidar com o aluno dele, porque ele já tentou tantas coisas, que ele já não sabe o que fazer mais. E aí a sua ideia, que ele vê lá no grupo, ele vai aperfeiçoar para colocar em prática dentro da turminha dele. E isso ajuda muito, gente. Às vezes a gente acha que não tem propósito nenhum. Para que eu vou ficar divulgando o meu trabalho? Para que eu vou ficar mostrando o que eu estou fazendo para a secretaria? Não, não é para a secretaria que vocês vão mostrar. É para realmente auxiliar os seus colegas. Ó, achei um vídeo legal. Joga lá no grupo. Ó, estou trabalhando um projeto legal. Joga lá no grupo do Telegram. O Telegram, diferente do WhatsApp, ele não sobrecarrega a memória do seu telefone. Então, você vai gastar a memória para baixar o aplicativo, mas em compensação você vai ter ali uma biblioteca que você vai ter todos os seus arquivos guardados, todos os seus projetos, você jogou lá, ele vai ficar salvo, né, na nuvem. Então, não corre o risco de dar uma pane no seu celular e você perder seus arquivos. Eu perdi um monte o ano passado, porque estava tudo no grupo do WhatsApp, meu telefone estragou, quando eu fui, né, para poder baixar, pronto. Não tinha mais nada, né? Não consegui recuperar mais nada. Então, perdi muito documento, muitas coisas. E esse grupo do Telegram já foi compartilhado no grupo dos supervisores o link, e eu vou estar enviando hoje à tarde, novamente, para todos os supervisores, tá? No grupo do supervisor, para que eles estejam compartilhando com vocês, tá? Então, peçam, porque tem muita coisa, né? Muita responsabilidade do supervisor. Então, peçam para ele, ó, a professora Eliane falou que ia disponibilizar. Você já tem acesso ao link do grupo do Telegram? Tá? E a gente vai mandar e vai mandar de todos. Vai mandar do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Então, vamos divulgar, vamos mostrar o que a gente está fazendo, tá? Para ajudar as outras pessoas. Teve uma ideia, às vezes a ideia mais simples que tenha, que você acha, isso aqui é simples demais. Mas compartilhe, tire uma foto de você realizando a atividade, compartilhe com a gente no Telegram, tá? É um meio da gente ajudar os outros, da gente compartilhar e deixar nossas ideias salvas. Não, fulano está fazendo isso. Deixa eu tentar ver aqui se vai melhorar. Fulano vai estar fazendo isso. Aqui de novo. Foi? É. Pronto, já estão me escutando, né? Então, assim, é um convite de coração que todos vocês possam participar, tá? Do grupo do Telegram. Eu quero ver no mínimo 112 pessoas no grupo do Telegram. A gente já tem 75 no segundo ano. Eu quero no mínimo 112, né? E conto com a participação, porque é vocês que vão abastecer esse grupo. As ideias de vocês, tá bom? Bem, nosso segundo assunto da pauta são o diagnóstico da psicogênese. Nós teremos 5 diagnósticos da psicogênese. Foi um inicial para fazermos o mapeamento das nossas turmas,
né? Algumas escolas nós não conseguimos concluir a tabulação geral para a gente poder passar para vocês um resultado da rede, como está a rede, porque ainda faltam algumas escolas, devido à questão dos atestados de Covid, algumas supervisoras adoeceram, depois foram os professores, foram os alunos, algumas turmas precisaram ficar remotas, então, infelizmente, nós não conseguimos fechar esse diagnóstico, mas eu acredito que até o final da semana nós vamos conseguir fechar todas as tabulações de todas as escolas, são 44 escolas, e aí nós vamos passar para vocês. Mas de antemão, você, professor, você já sabe qual é o resultado da sua turma. Você já sabe quantas crianças são pré-silábicas, quantas crianças silábica com valor, sem valor, quantas são alfabéticas. E aí, o que nós propomos? Montar estratégias. Algumas professoras já trabalham com essa estratégia, outras ainda não conhecem. Quem não conhecer, pode nos procurar, pode procurar os colegas mais experientes. Para o quê? Para montar esses grupos produtivos. Não é nada de 7 cabeças. É simplesmente você dividir a sua turma, né, nos grupos dos pré-silábicos, dos silábicos com valor, sem valor e alfabéticos, e montar atividades específicas que atenda à necessidade daquele grupo, né? Com isso, nós conseguimos ter grandes resultados. Podem usar também as crianças que já são alfabéticas, que às vezes ficam entediadas, porque nós, professores, nós sempre nivelamos a turma, né, pelo mais fraquinho. E aí, essas crianças que já estão nos níveis, né, alfabéticos, usem dessas crianças como monitoras, peça ajuda, coloca para ajudar, para não desmotivar essas crianças. Porque às vezes eles se sentem desmotivados mesmo, sabem tanto e faz uma tarefa fácil. E aí montem estratégias também para essas crianças. Se a maioria da sua turma está pré-silábico ou silábico sem valor, tudo bem, priorize esses, mas montem atividades específicas com grau de dificuldade maior para os que são alfabéticos, para que eles também não ficam desmotivados em ir à escola. Semana passada eu tive o prazer de visitar algumas escolas, né? O nosso desejo é que a gente visite todas as escolas. Nós dividimos o grupo, as outras vão em outras. As que eu tive o prazer de visitar, fiquei super encantada com as salas de aula, com o rendimento dos alunos. Estou assim apaixonada pelo primeiro ano, mais ainda, né, de saber do trabalho que vocês estão realizando e ouvi de alguns professores. Olha, professor, eu fiz o diagnóstico lá no início e se eu fizer hoje, esse número não é porque o meu aluno já avançou. E isso traz uma alegria imensa para nós. Para nós, enquanto professores, de saber que o nosso aluno está avançando. Nós ficamos mais de 2 anos no remoto. A gente sabe que o remoto, nós conseguimos vários resultados bons. Eu ouvi de uma professora que ela conseguiu alfabetizar a turma inteirinha, e isso é louvável. Mas a gente sabe também que tem aquelas crianças que não são assistidas em casa, e são essas crianças que nós vamos ter que se dedicar ao máximo agora, para que essas crianças não desmotivem também. Então, conto com a ajuda de vocês, vocês contem com a minha, para a gente poder avançar com essas crianças. E assim que nós tivermos o resultado da psicogênese, nós vamos estar passando para vocês. Como eu falei, foi esse inicial. No final de cada bimestre, terá esse diagnóstico novamente. Nós pedimos que sejam fidedignos as palavras e a frase que a secretaria disponibilizar. Por quê? Porque esse resultado que nós vamos ter é um resultado da rede. Se você, professor, troca suas palavras e coloca um campo semântico ou palavras mais simples, a sua turma vai ter um resultado diferente. E isso vai impactar no resultado da rede toda. Então, nós pedimos que sejam fidedignos a frase e as palavras que
que for disponibilizada, e nada impede de você, enquanto professor, se você quiser realizar toda semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, que não seja o da secretaria, você pode, você tem autonomia para isso. Montem a sua estratégia de trabalho, aplique outro diagnóstico, né? Aplique outro diagnóstico por sua conta, peça ajuda ao supervisor, a um colega experiente, e se viu que mudou de hipótese, ótimo, vamos traçar novas metas, né? Eu falo que esse 2022 é de eternos recomeços, nós vamos recomeçar sempre. Com você, Eliane. Bom, já que a Su está falando de diagnóstico, a gente tem que fazer um acompanhamento para a gente poder observar essa evolução, né, dos alunos. E assim, eu sei que muitos professores já fazem, já têm o seu mapa pronto para poder fazer esse acompanhamento, mas eu fiz um modelinho. Paulo, você pode compartilhar, por favor? De mapa de acompanhamento, tá? Eu vou estar disponibilizando, nós vamos estar disponibilizando também para vocês. Esse mapa, vocês podem estar colando no caderno de planejamento. Ele tem uma introdução, né, falando da importância, e a tabelazinha do nível, para que você possa ter o acompanhamento. Pode passar, Paula. E aí, nós temos o espaço para que você coloque o nome dos seus alunos, para que você coloque os dados desse diagnóstico, né, da psicogênese inicial, depois o do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro, e também da fluência de leitura, né, porque o segundo ano vai ter algumas avaliações de fluência de leitura, então vai ter uma sondagem. Paula, você consegue subir só um pouquinho para mostrar embaixo aqui, por favor? Isso. Aqui embaixo, a legenda, eu deixei em branco para que vocês escolham as cores ou siglas que vocês possam estar usando para marcar os espaços. Eu gosto muito do trabalho com cores, né? Então, pré-silábico, por exemplo, você vai colocar vermelho. O silábico sem valor, laranja. O silábico com valor, amarelo. Silábico alfabético, azul. O alfabético, verde. E aí vocês vão pintando os quadrinhos conforme o nível de cada criança. E você vai ter ao final, uma visão geral da evolução desse aluno, né? A mesma coisa, você vai escolher uma cor para não ler, para leitura silabando, né? Para quem lê, mas não interpreta, e para quem lê fluente. E aí, dentro dos quadrinhos, na frente de cada nome, a cada bimestre, né? Porque o diagnóstico de fluência de leitura ele é aplicado no final de cada bimestre, você vai poder acompanhar e ter essa sondagem e ver a evolução. Essa é uma sugestão, não é nada que fala assim, eu tenho que usar essa ficha. Não, é uma sugestão, porque às vezes você entrou agora na rede, não sabe como organizar uma ficha de sondagem, ou tem dificuldade para realizar, né? Ou nem parou para pensar em fazer esse acompanhamento. Então, nós temos essa sugestão, tá bom? Agora a Su vai falar para vocês sobre a atividade avaliativa. Como proceder? Né? Já começou, né, a produção dessas atividades. E como que o primeiro e segundo ano vai fazer essas atividades? Bem, pessoal, como eu falei, dos diagnósticos da psicogênese, que é uma forma de avaliar, nós teremos também
as atividades avaliativas. O primeiro ciclo, que é o primeiro e o segundo ano, não tem nota, né? As atividades avaliativas não terá nota, será só menção. Nós vamos ter também de avaliação para o primeiro ciclo, primeiro e segundo ano, diagnóstico da psicogênese, inicial e no final de cada bimestre, o diagnóstico do ano, e será um no final de junho e outro no final de novembro, início de dezembro. Esse será disponibilizado por nós, né? O link vai ser disponibilizado no grupo dos supervisores e os supervisores passará para vocês. Vamos disponibilizar no Telegram também. E o que nós pedimos com esse diagnóstico do Google Forms? Que ele seja realizado em sala de aula. Por quê? Porque a gente sabe quando é em casa, os pais têm a interferência dos pais, tem a interferência de um irmão mais velho ou de uma pessoa que está acompanhando. Então, nós pedimos que esse diagnóstico seja feito na escola. Como, professora, pode ser feito na escola? Se você achar que pode, né, usar o seu aparelho de celular, fique à vontade. Se não quiser, também não tem problema. A escola, se tiver um notebook, você conversa com a diretora, conversa com o supervisor, use esse notebook, leve para a sala de aula. E o que nós pedimos? Que a criança manipule a ferramenta eletrônica. Se for o celular, que ele manipule o celular. Se for o notebook, que ele manipule o notebook. Se for o computador, que ele manipule o computador. Por quê? Porque nós também estaremos avaliando a alfabetização, digamos, digital nesse sentido, né? Porque quando nós preparamos um diagnóstico deste do Google Forms, nós não estamos avaliando somente a parte pedagógica, a parte de conteúdos, não. Nós estamos avaliando várias habilidades. Nós estamos avaliando a manipulação daquele instrumento, né, tecnológico, no caso do computador, do notebook ou do celular. E aí, como eu falei, nas visitas que eu fiz, eu fiquei encantada de ver a condução, né, de alguns diagnósticos. Algumas turmas fizeram a troca, o professor do matutino aplicou para o vespertino, do vespertino aplicou para o matutino. Como assim, Sueli? O professor se propôs a ajudar o colega. Sim, a questão de tempo de pandemia é compartilhar. Mas aí o que nós podemos fazer? Antes do compartilhamento, faz a higienização com álcool em gel. Passou o álcool em gel, pronto, a mãozinha está limpa, né? Com máscara, com muito cuidado, usou o instrumento ali, o celular, o computador, o notebook, limpa a mãozinha novamente e assim vai com todos, né? Infelizmente, esse momento que nós estamos vivendo é isso mesmo. Ah, entendi. Questão de internet. Como eu estava falando, é um momento de pandemia. Então, uma maçaneta do banheiro que você vai abrir, todo mundo tocou também. Então, cabe a gente esse cuidado, né? De higienizar as mãos antes e depois. E aí, como eu estava falando, nas escolas que eu pude visitar, eu presenciei a colega que faz a regência à tarde, lá na sala dos professores, fazendo esse lançamento com os alunos do matutino. Eu sei, Joelma, tem escolas que não têm computador, né? Nós já estamos vendo o que pode ser feito. E como eu falei, gente, são propostas. Se na sua realidade você não tem um notebook, não tem um computador na sua escola, então fazer o quê? Vai ter que mandar para casa mesmo. Mas aí nos comunique qual é essa escola, por que está mandando, por quê? Nós vamos ver o que está acontecendo, né? Se uma escola não tem um computador que possa ser apresentado, que possa ser lançado esses resultados, nós temos que ver o que está acontecendo, né? Como eu falei, nesse diagnóstico nós vamos observar tanto a questão de conteúdo, como as habilidades, né? Como a criança vai estar lidando com as ferramentas. Outra forma de avaliar também
são as fichas individuais, que são aquelas que já são conhecidas por todos. Ano passado, nós usamos elas por semestre, primeiro semestre e segundo semestre. Esse ano, nós vamos usar por bimestre. Será avaliado primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Nós vamos contemplar nessas fichas as habilidades, digamos, as primordiais, tanto do primeiro ano quanto do segundo ano. Para o quê? Para que a gente não deixe nenhum aluno, digamos assim, que ele não seja contemplado. Então, nós vamos colocar de fato mesmo aquelas habilidades que são necessárias que o aluno do primeiro ano termine com aquelas habilidades. Quais são? Vai estar na ficha. Do segundo ano, quais são as habilidades? E vai ter na ficha também. Quanto à atividade avaliativa, o que nós estamos sugerindo? Como a Eliane falou, eu torno a falar, não é imposição, é sugestão de trabalho. Se você tiver uma ideia que seja diferente da nossa, compartilhe conosco, que às vezes vai ser o melhor para todo mundo. Pois então, Francisca, como vai ser? A nossa proposta é que sejam 2 atividades avaliativas. Atividades, como eu falei, sem menção de nota. O que seriam essas 2 atividades avaliativas? Seria uma de língua portuguesa e mais um componente. Por exemplo, se eu quero colocar língua portuguesa e ciências, ótimo, eu vou fazer uma atividade avaliativa de língua portuguesa e ciências. A outra atividade avaliativa, eu vou colocar o componente de matemática, de geografia e de história. E aí vai ficar a critério do professor. Como que ele vai querer fazer essa junção? Ou ele vai querer língua portuguesa e história, e ciências, e geografia e matemática ele coloca em outro bloco? Então, vai ficar a cargo do professor, juntamente com o supervisor. E o que nós estamos orientando também? Para que o professor ele não seja uma andorinha sozinha, que ele voe com seu bando. Se numa escola que tem 3 professores do primeiro ano, que bacana seria se pudesse juntar esses 3 professores. Eu sei que é difícil, questão de horário, às vezes não bate, mas a gente tem as ferramentas aí do WhatsApp, do Telegram, que a gente pode estar usando a nosso favor nesse sentido, de juntar os 3 e elaborar uma atividade avaliativa. Tem algum no suporte por aí? Não entendi. Aí, como eu estava falando da atividade avaliativa, se eu tenho mais facilidade para elaborar língua portuguesa, eu vou elaborar língua portuguesa. Se a minha colega tem mais habilidade com matemática, ela vai elaborar matemática. E juntas nós vamos ver se, analisar as atividades, ver se está de comum acordo de todas. Para o quê? Para facilitar para vocês. Não é bem mais fácil eu elaborar uma e a minha colega outra, do que eu ter que elaborar 2 e ela ter que elaborar outra? Não é? Então, fica a critério de vocês. O que nós pedimos? Que, por exemplo, na atividade de língua portuguesa, que tem um texto. Mas para o primeiro ano os meninos estão no pré-silado. Sim, eu posso colocar um texto não verbal. Eu posso pedir, colocar um texto para analisar dentro, do que foi proposto no bimestre, que está no currículo continuado. Eu vou observar lá qual foi o gênero textual que eu trabalhei no primeiro bimestre com o primeiro ano, com o segundo ano. Daquele gênero textual, eu vou tirar um que eu trabalhei e vou elaborar a minha atividade avaliativa. E nós pedimos também que essa atividade avaliativa, ela tenha questões da mais simples até um pouco mais complexa, para o quê? Para que a gente possa favorecer todos os alunos, certo? Outra coisa também que nós ouvimos de alguns professores é a questão da dificuldade de estar encontrando no currículo o que trabalhar, Leu habilidade, daquela habilidade você consegue trabalhar, você consegue fazer a linkagem com os outros componentes curriculares e com isso você consegue dar uma aula fantástica, Essa habilidade que tem no currículo, ela é simplesmente o que vai ser trabalhado, Você pode
numa de língua portuguesa. Você pega uma habilidade ali, dali você extrai um conteúdo que você já consegue linkar com de matemática, você já consegue linkar com de ciências. Por exemplo, receita, gênero textual receita. Ali você já consegue trabalhar a questão de sílaba inicial, sílaba final, letra inicial, letra final do nome da receita. Você já consegue trabalhar a numeração, as quantidades. Você consegue trabalhar se aquela receita é uma receita saudável, não é uma receita saudável, você já está trabalhando ciências. Você consegue trabalhar a geografia, de onde essa receita, de onde surgiu, história, se é uma receita de agora ou se é uma receita mais antiga. Então, assim, é vasto, né? E aí você precisa ativar seu áudio. Meu áudio está desativado, gente? Ah, tá. Ao vivo é assim, viu, gente? Então, é essa a nossa proposta, né? É essa a nossa proposta, estamos aqui para juntos podermos somar com vocês. E é isso. Alguma dúvida? Queremos ouvir vocês. Foi, eu já respondi. Quantidade de questões fica a critério? Sim, professora Ismaria. Desde que não sejam poucas questões, mas também que não seja muitas para ficar cansativo, né? Porque nós estamos avaliando ali o desempenho da criança, nós estamos avaliando a questão do conteúdo também, mas tem que ser algo prazeroso de ser feito, né? Que as questões sejam contextualizadas. Nós disponibilizamos para a supervisão um documento com orientações de como elaborar essas atividades avaliativas, de como fazer, tem sugestão de fonte, tamanho da fonte, qual tipo de fonte, a questão das imagens, né? Que sejam imagens nítidas. É interessante, se fez fez no computador, é interessante que imprima para você ver se é nítido mesmo aquela imagem. Eu falo por experiência. Ano passado, elaborando as atividades, no computador a gente via atividade a coisa mais linda. Quando você imprimia, era um borrão preto que a gente não conseguia entender nada. Então, assim, até esse cuidado nós temos que ter, né? Como eu falei, esse documento está com os supervisores. Se você ainda não teve acesso, peça ao supervisor. Nós disponibilizamos também no grupo do Telegram. Observei que o tamanho da letra... Paula, o que foi a pergunta? Observei que o tamanho da letra foi alterado de 14 para 12. Sim, até mesmo para a questão de aproveitar espaço, né? Mas, por exemplo, se você vê que é preciso a letra 14, não tem problema fazer. Quando nós alteramos para 12, foi o quê? Foi o padrão que nós fizemos as atividades do ano passado e foi bem aceito, né? Sendo que primeiro e segundo ano ainda é a caixa alta, então, que é a letra de forma, né? Então, assim, as crianças tiveram um bom acesso, conseguiram acompanhar direitinho, visando o quê? Questão de espaço, né, na folha. Já foi realizado o primeiro formulário? Ah, tá. Então, é isso, pessoal. Então, é isso. Aí fica a critério de vocês. Ontem eu recebi uma pergunta com relação aos componentes de artes, educação física e ensino religioso. Se era necessário colocar nas atividades avaliativas. E qual foi a minha resposta? Eu acredito que não tem necessidade, porque esses componentes nós podemos avaliar através das aulas, através de um trabalho, através de uma brincadeira que a gente realiza. Por quê? Se eu for elaborar uma atividade integrando esses componentes, nós não vamos ter, ou vamos ter uma atividade muito extensa, ou então não vamos conseguir, de fato, alcançar as habilidades que são necessárias. Não que essas não sejam necessárias, né? São necessárias, mas são componentes curriculares que nós podemos desenvolver perfeitamente numa brincadeira, na realização de uma atividade, algo assim.
Francisca, Sueli, é necessário colocar o número das habilidades no CIGEM. Francisca, essa resposta eu não sei te passar. Por quê? Porque o pessoal do CIGEM, nós não tivemos a reunião com eles ainda. Era para a gente ter feito essa reunião semana passada, mas como eles estão ajustando ainda algumas questões diretamente do CIGEM, então nós não tivemos essa reunião ainda para eles passarem para a gente. Mas assim, acharem que, né, pode pedir o supervisor para entrar em contato diretamente com o CIGEM, mas eu acredito que o quanto antes nós vamos realizar essa reunião e vamos passar para vocês como será o lançamento dessas habilidades, com código ou talvez habilidade ou conteúdo. Eu não posso responder para você porque eu não tenho essa resposta, mas nós vamos atrás da resposta e assim que tivermos, nós vamos passar para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém que gostaria de falar? Não? Então, passo para a Eliane, vai falar um pouquinho específico do segundo ano. Bom, deixando, né, claro, quanto à avaliação, que essa sugestão de interdisciplinaridade, né, é para facilitar a vida do professor. Mas se o professor ele não se sente bem, ele quer fazer uma atividade avaliativa, né, para cada componente, ele fica à vontade. Se ele acha que é mais adequado, que vai ser melhor desenvolvido, tá? Ele também pode. A questão de fazer ela interdisciplinar é realmente facilitar a vida do professor, né? E já ir trabalhando com o aluno, né? Porque hoje em dia as avaliações externas, a maioria é interdisciplinar. O segundo ano vai ter um tipo de avaliação diferente esse ano, que é a avaliação de fluência de leitura. Essa avaliação está prevista para acontecer a primeira em abril. Temos 2 projetos que serão desenvolvidos. Depois a gente vai estar falando melhor desses projetos, que é o Tempo de Aprender e o Alfa Mais. Ele vai ser desenvolvido no primeiro e no segundo ano. Porém, a princípio, somente o segundo ano vai realizar a fluência de leitura. No site, aliás, na plataforma do CAED digital, já tem alguns modelos dessa fluência, de como será colocado. Vou estar enviando para vocês o link. Quem quiser depois dar uma olhada, né? Tem que se fazer o cadastro. Para fazer o cadastro, você vai precisar de fazer o cadastro no gov.br também. Mas depois a gente vai estar falando sobre essas plataformas, tá? Bom, as avaliações tendem a acontecer. Nós sabemos, né, pelo nível das crianças, que todas precisam de um reforço, né? O desenvolvimento não é o esperado. A gente teve muitas famílias que auxiliaram, mas também tivemos muitas que não conseguiram fazer esse auxílio, até porque muitas comunidades, né, os próprios pais são analfabetos. Então, não tinha condições de estar auxiliando as crianças. Então, a gente tem como sugestão um reforço online. Ah, mas online de novo. Gente, não é que eu vou dar aula online todo dia, não. Eu posso estar mandando um vídeo que fala do alfabeto para aquela criança que ainda não reconhece as letras do alfabeto. Eu posso estar mandando uma musiquinha. Eu posso mandar um tutorial explicando como montar alguma coisa que eu já vou estar auxiliando a apropriação de texto,
né, dessa criança. Posso mandar jogos online. Isso. Depois, no outro dia da aula, eu posso fazer um questionário. E aí, vocês fizeram? Conseguiram entrar no link que a professora disponibilizou? Vocês gostaram? O que que você conseguiu perceber? Às vezes, até na própria conversa, você já consegue, né, tirar dele. Mas se você tem a disponibilidade de dar uma aula de reforço via WhatsApp, né, ou Meet, que seja, a Gleice está perguntando se é o quê? O melhor né, gente? Hoje, todo tipo de avaliação é de forma contextualizada. Então, o melhor é que seja. Obrigado, ninguém é obrigado. A gente tem que fazer da maneira que a gente dá aula, né? Se você não dá uma aula contextualizada, se sua aula não é dessa forma, então fica um pouco complicado, né? Como é que você vai cobrar da criança aquilo que você não explicou para ela? Então, assim, obrigada, nada mas é o melhor, tá bom? Continuando, o reforço. Tem-se um projeto que precisa da autorização do Conselho Municipal, que a Secretaria está fazendo, para que haja um reforço, aquele reforço que a gente vai poder estar deixando um grupo, né, de crianças em casa, fazendo uma atividade, enquanto a gente vai estar, pelo menos um dia na semana, atendendo o outro grupo na sala, fazendo atividades presenciais de reforço. Só que esse grupo vai ser rotativo. Aquele grupo que ficou hoje, semana que vem, ele fica na sala e o grupo que veio fica fazendo atividade em casa. Mas esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo conselho, até porque quando se fala em deixar a criança realizando atividades em casa, é algo que, né, precisa estar tudo legalizado por conta das cargas horárias, né, dias letivos, para não ter nenhum problema. Então, vamos procurar meios para auxiliar essas crianças com dificuldade, porque quando chegar as atividades avaliativas, né, que são avaliativas e diagnósticas, né, porque essas atividades elas vão avaliar, mas ela também vai me dar um parâmetro do que eu preciso realizar na sala de aula, né, com os meus alunos. E não esqueçam, a pandemia acabou, não acabou, né, e o sistema online é para sempre. Não tem como a gente voltar mais atrás. A gente foi obrigada a aprender a usar a tecnologia e não tem como a gente deixar isso de lado mais. E tem os jogos online que são muito importantes. E a Su vai dar algumas sugestões para vocês de jogos online. Bem, só fazendo um parênteses com relação ao reforço, é um projeto das visitas, né? A gente ouviu muitas perguntas. E o MIA vai voltar? Não, o MIA não vai voltar. E esse projeto de reforço que nós estamos elaborando vai ser, digamos que seria um MIA com a nova roupagem, só que bem diferente. Onde os alunos vão ser dispensados e vai ficar, né, o professor vai dividir em 2 grupos, e como a Eliane falou, uma semana fica um grupo, a outra semana outro grupo. Nós queremos, o quanto antes que esse projeto aconteça, para que a gente possa sanar as dificuldades, porque a gente sabe que são todos estão com dificuldades, uns com dificuldades mais acentuadas, outros com atividades menos acentuadas, mas com dificuldades. Então, nós vamos tentar trabalhar. É a melhor solução de 15 em 15 dias? Não, não é a melhor solução.
Mas nesse momento de retorno, o que nós vimos que pode ser feito é essa estratégia, é o desenvolvimento desse projeto de reforço. E como eu falei, como ele falou, uma estratégia. Se a gente vê que não está dando certo, a gente muda. Isso assim é todo professor. Quando a gente traça metas, traça estratégias para serem seguidas ou serem alcançadas, nós podemos alcançar de vários caminhos, né? Com vários caminhos. Às vezes um caminho mais curto, às vezes um caminho mais longo. E no decorrer do processo que nós vamos vendo qual vai ser a melhor estratégia ou quais as melhores estratégias que nós vamos seguir para alcançar o nosso aluno. Sobre os jogos online, tem um aplicativo do MEC, disponibilizado pelo MEC, chamado Grafogame. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Já usou? Já baixou? Esse aplicativo é fantástico, né? Para trabalhar com aquelas crianças que têm mais dificuldade, com aquelas crianças que têm pouca dificuldade, mas é fantástico. E as nossas crianças hoje em dia, elas são apaixonadas pelos jogos eletrônicos, né? E que tal a gente aliar esse jogo com algo pedagógico, para poder fazer com que a nossa criança se distraia ali no joguinho, mas que ela aprenda também. Então, aconselho a vocês, né, quem não conhece esse aplicativo do MEC, o Grafogame, que possa conhecer, disponibilize o link, incentive os alunos a participarem, né, os pais. Nós vamos conseguir alcançar todos? Nunca vamos conseguir alcançar todos. Mas se de 25 alunos, se nós conseguirmos alcançar 15, 18, 20, já vai ser um grande avanço para nós. E aí entra naquela parte do reforço, né? Esse joguinho do Grafogame é uma ferramenta que a gente pode estar usando. O Odoo também, em várias atividades do ano passado, tanto do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Às vezes vinha lá um link assim que tinha esse joguinho. Essa plataforma do Odoo, ela é fantástica também. Por quê? Porque o professor ele pode montar o jogo que ele quiser. Se você, professor, quer dar uma aula interdisciplinar, uma aula que você vai trabalhar aí a matemática e ciências, você pode montar um joguinho direcionando para aquele conteúdo que você trabalhou, para aquela habilidade que você quis desenvolver na sua aula. Então, tem como vocês montarem, já tem alguns prontos, né? A secretaria, nós vamos disponibilizar para vocês. Nós fizemos, uma colega nossa do quarto ano fez um projeto muito legal sobre jogos eletrônicos, e todas nós fizemos as contribuições no projeto dela. Então, tem jogos lá para o primeiro ano, tem jogos para o segundo, terceiro, para o quarto, quinto. Estão disponibilizados em pastas para os alunos pré-silábicos. Aqueles jogos ali é específico para as crianças pré-silábicas. Tem os jogos para crianças alfabéticas. Então, assim, é algo que, como a Eliane falou, nós fomos meio que obrigados a lidar com as tecnologias com essa pandemia. E é algo tão assim que não é um caminho que não tem volta, né? É um caminho que não tem volta. Então, só cabe a nós aperfeiçoarmos cada vez mais e buscar usar essas ferramentas eletrônicas ao nosso favor. Se a criança gosta de jogar, ótimo, então vou colocar ela para fazer um joguinho de completar a sílaba, né? Se ela gosta de estar navegando na internet, então que ela esteja fazendo algo que seja produtivo, algo que seja engrandecedor para o aprendizado, certo? E é isso. Então, vou deixar aí, vou colocar lá nos comentários essas sugestões, né? Essas foram só duas que eu trouxe para vocês, mas tem outras tantas, né? Então, se alguém conhecer, tiver propriedade de outras, pode passar para a gente. Pode passar para a gente, pode colocar lá no Telegram. Por isso mesmo, sabendo que a pandemia não acabou, e vamos... Deixa eu ver aqui, Edivan, o que foi que você colocou? Eu gostaria de saber se a Secretaria de Saúde e Educação faz disponibilização de alunos de sala de aula. Mas não tem algum momento de domínio público? Era o nosso desejo.
Eu acho que era o nosso desejo. Era não, é o nosso desejo, né? Mas tem coisas que não dependem só da gente, tem coisa que depende de esferas maiores. Eu acho muito rico. Já pensou, Edivan? Que chique, hein? Pois então, como eu falei, né? É o desejo nosso. Nós sabemos que as coisas, nós temos que sonhar, né? Sonhar, eu acho que é o primeiro passo. Os nossos sonhos, ele não tem limite. A gente sonha, tem sonhos que vai acontecer rapidamente, tem sonhos que vai demorar a acontecer e tem sonhos que, infelizmente, não vão acontecer. E no não acontecer, nós vamos ver que outras coisas aconteceram que foram melhores do que aquelas que nós sonhamos. Então, assim, como eu falei, é um sonho, mas não depende só da gente, né? Tem outras questões bem mais importantes, não que essa não seja, mas tem questões mais importantes que prioridades, digamos assim. Mas é um sonho que um dia, quem sabe, né, se realiza. Vamos sonhar. Enquanto isso, né, nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. Tem professores que dominam mais a tecnologia, outros têm um pouco mais de dificuldade, e aí é onde entra, volta lá naquele videozinho, né? Empatia, um ajudando o outro. O cachorrinho ajudou a cegonha, né? E em troca, o que a cegonha fez? Ajudou o cachorrinho com os peixes. Então, essa questão, essa troca. Né? Quem tem mais habilidade tecnológica, ajuda o colega que não tem tanta. Né? Quem tem mais habilidade, digamos, para ter experiência com o primeiro ano, é um sonho ter uma escola, uma sala de vídeo com novas tecnologias. É o meu também, Francisca. É o meu também, né? Mas, como eu falei, vamos sonhar. Sonhar não paga imposto, né? A gente sonha que, quem sabe, vibrando em energias positivas e todo mundo sonha no mesmo sonho, vai ser alcançado, né? Com a Eliane agora. Gente, eu tô aqui deslumbrada, né? Porque, nossa, como seria bom que aqueles laboratórios que algumas escolas teve oportunidade de obter, tivesse ainda em funcionamento, né? Tivesse tido manutenção, e a gente pudesse hoje estar utilizando. Ai, que sonho. Bom, mas vamos lá, vamos sonhando, mas com o pé no chão. Vamos descer né? para a realidade. Mas a gente tem alguns recursos que podem facilitar a nossa vida. Eu gosto muito de coisa que facilita a minha vida, né? Não sei vocês, mas eu gosto. E às vezes a gente não tem o conhecimento para buscar. O MEC, ele disponibiliza algumas plataformas que auxiliam o professor. E às vezes a gente não sabia. Eu vou ser sincera para vocês. Alguns anos atrás, eu lá na sala de aula, eu não sabia. Então, consegue? Sim. Então, Eu falo em greve, pronto. eu não sabia que Falo em tinha greve, alguns pronto. recursos. E hoje eu consigo, durante a pandemia, fazendo alguns cursos, né, buscando aprender mais, eu conheci algumas plataformas que me auxiliam, hoje me auxiliou na minha sala de aula, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou estar falando o nome aqui agora, e às vezes você vai, só não consigo salvar tudo. Mas a gente vai estar enviando os links, né, à tarde, tanto no grupo do Telegram, quanto no grupo dos supervisores, de algumas plataformas. Nós temos a plataforma Sora, que é Sistema Online de Recursos para Alfabetização. Hoje, eu não consigo ter todo o acesso, mas você, quanto professor, você vai ter o acesso a ela, fazer seu cadastro, cadastrar os seus alunos, e você vai ter até ajuda para montar seu planejamento. Ela tem vários recursos, ela tem ideias de atividade, ela tem sugestões de como trabalhar o nível de cada aluno.
Nós temos o portal do professor, temos o Educapes, nós temos o RED, que tem vários recursos tecnológicos, inclusive jogos que você pode estar baixando. E esse RED ele está dentro da plataforma integrada. Nós temos a plataforma de avaliação e monitoramento do CAED, que também faz parte do programa Tempo de Aprender, que até eu já enviei o link aí para que vocês possam estar dando uma olhada nas avaliações que tem. Então, gente, procurem facilitar a vida de vocês. Faça o cadastro de vocês nessa plataforma. O Trick mexe, faça assim, clique no botão, clique em outro, para vocês conhecerem os recursos que essas plataformas fornecem para você, quanto professor. É riquíssimo. Igual eu falo, eu não conhecia. Eu vim conhecer a maioria dessas plataformas em 2020, quando a gente entrou no sistema online, que eu fui ver o que eu podia fazer, o que eu podia melhorar, o que eu podia aprender, procurando ajuda mesmo, e vi que temos muita coisa rica a nosso favor e a gente não usa. Então, os links para acessar essas plataformas vai ser disponibilizado tanto no grupo dos supervisores quanto no grupo do Telegram. Então, corre, e já entra no grupo do Telegram para você ter todo esse acesso. E temos a plataforma AvaMec, né, Su? Isso, gente. Desligou o microfone. Oi. Som? Som? Tá saindo? Não tô conseguindo me ouvir? Então, gente, a AvaMec é o site do MEC, né? Uma plataforma do MEC, onde tem vários cursos. Cursos de aperfeiçoamento na área de nossa mesma, área pedagógica. Alguns são na área administrativa, de gestão, outros são específicos, né? Tem de produção de texto, tem do Tempo de Aprender. É fantástico esse curso disponibilizado pela plataforma AvaMec. E são cursos gratuitos e com cargas horárias boas. Tem cargas horárias de 40 horas, tem cargas horárias de 30, mas tem cargas horárias de 160 horas, 180 horas. Então, assim, às vezes, nós sabemos que no final do ano tem aquela ficha avaliativa, onde nós temos que apresentar os certificados, tem pontuação. Então, às vezes, o professor ele fica correndo, sendo que nós temos aí um vasto leque de cursos gratuitos, né, ministrados pelo MEC. Tem cursos vocês têm que entrar, né, para ver direitinho o que vai te encher os olhos, mas eu posso te dizer e garantir que são vários temas, cursos de vários temas, para o quê? Para esse aperfeiçoamento do professor, né? De práticas didáticas, de produção de texto, tem cursos específicos de matemática, justamente para isso, para dar suporte, né, para os professores estarem trabalhando em sala de aula. Então, entrem, procurem, vão atrás. E a gente sabe, professor, nós vivemos em constante aperfeiçoamento. Às vezes o que a gente aprendeu, nós não somos, né, os sabe tudo, como diz. Nós estamos sempre em constante aperfeiçoamento, em constante aprendizagem, e nós temos que correr atrás, né, desses. Sabemos que a rede Lusiana é uma rede assim que não deixa, não estaciona, digamos assim, em busca de conhecimento. Sempre estão atrás, sempre estão buscando, mas fica aí uma dica para vocês dessa plataforma da AvaMec, e procurem que vocês vão ficar maravilhados com tanta coisa boa que tem. E às vezes não é divulgado,
ou a gente escuta né, naquelas propagandas que passam, aquelas chamadas, né, do governo mesmo, e a gente não dá tanto valor. E eu mesmo posso falar por propriedade daquele... eles estavam passando, vamos para participar do grupo do Telegram. Gelsa, nós vamos mandar o link, tá? Os supervisores, já foi passado para os supervisores, mas nós vamos passar novamente, assim que terminar, nós vamos passar o link para vocês. E vamos colocar aqui também, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo. Então, como eu estava falando, nós, às vezes, por um acaso, vê uma propaganda do governo, alguma propaganda falando de algum curso, e a gente não dá o devido valor. E aí, quando a gente vai procurar, a gente vê o tanto que é enriquecedor, né? E eu falo que a única coisa que a gente nunca perde e ninguém pode tomar da gente é o conhecimento, né? O conhecimento. Às vezes a gente corre tanto atrás de coisas que podem ser furtadas, podem ser roubadas, podem ser, né, tiradas de nós. E o conhecimento é algo que não tem, né, como ninguém tomar da gente. É nosso, a gente adquiriu e vai fazer, né, só vai engrandecer, né, o nosso profissional, vai engrandecer a nossa conduta enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto professor. Então, busquem conhecimento. E tá aí a dica da plataforma Avamec, tá? Para vocês. Agora nós vamos falar sobre os programas, né? Nós temos dois, temos o Alfa Mais e o Tempo de Aprender. Eliane vai falar um pouquinho sobre o Alfa Mais e eu fecho com o Tempo de Aprender. Que foi assinado pelo nosso município final do ano passado. Esse fone aqui tá aqui. Tanto no final do ano passado, os alunos do segundo ano fizeram uma avaliação diagnóstica, né? E esse pacto, ele visa melhorar a alfabetização. E ele vai abranger os alunos do primeiro e do segundo ano. Inicialmente, teve-se uma reunião semana passada com os gestores para se fazer o cadastro dentro da plataforma e fazer a validação desse cadastro para a avaliação de fluência de leitura, que vai ocorrer somente para os meninos do segundo ano. Estão cursando o segundo ano esse ano. Então, vai lá nesse cadastro, ele vai fazer o cadastro da escola, fazer o cadastro do diretor e o cadastro dos professores. A gente vai ter outras reuniões para definir como vai ser realmente que vai acontecer essa avaliação de fluência. O diretor da sua unidade tem até dia 11 de março para poder estar fazendo esse cadastro, né? E nós vamos ter formação com os professores do primeiro e do segundo ano, que provavelmente inicia em abril, tá? Essas formações. Su, consegue voltar aí? Mas eu posso falar que não tinha aprendido. Não, eu me acho aqui. Bom, então, enquanto a Su se localiza ali, o Alfa Mais, ele vai gerar dados dentro da plataforma e vai gerar algumas atividades para auxiliar. Ó, o professor vai ter o professor regente e o professor aplicador, tá? Vai ser dois tipos de professores. Agora, como será selecionado esse professor, não sei se o professor do segundo ano A vai aplicar para o segundo ano B. O professor do segundo ano B vai aplicar para o segundo ano A. Então, isso é uma logística que ainda estamos estudando, como vai ser, esperando também as reuniões que vão acontecer. Eu tenho uma reunião dia 23
Eu tenho reunião dia 8, né, para definir tudo isso, como vai acontecer. Até dia 11, a gente já tem que estar com tudo, 11 de março, a gente já tem que estar com essas definições, né, de professor aplicador e do professor regente. Então, eu não posso dizer quem vai ser o professor aplicador, tá? Mas que vai ter o professor aplicador e o professor regente, até porque é um processo minucioso que vai exigir uma atenção, né, individualizada. Não dá para a gente fazer uma avaliação de fluência de leitura com 10 crianças ao mesmo tempo. Então, vai ser 1 a 1, né, e vamos fazer da melhor forma possível e buscar o auxílio, porque eles vão dar o retorno para nós também, com sugestões do que fazer para melhorar essa leitura dessa criança que ainda não está fluente. E também teremos o programa Tempo de Aprender. Bem, o que é o programa Tempo de Aprender? Há uns anos atrás, nós tivemos o Mais Alfabetização, Mais Educação. O Tempo de Aprender, ele é uma nova roupagem desses outros programas. No Tempo de Aprender, será disponibilizado o assistente, né, para as turmas de 1º e 2º ano. Nós já fizemos o processo seletivo, foi através de documentação e de uma entrevista. Então, já foram selecionados os assistentes. Semana passada foi feita a convocação desses assistentes, já foi feita a lotação desses assistentes. Semana que vem, pós o feriado de carnaval, será a formação com esses assistentes. E no início de março, acredito que dia 7, 8 de março, esses assistentes já estarão nas escolas, né, com as quais eles escolheram. E aí, o que vai ser o papel desse assistente? Vai ser dar esse suporte mesmo de reforço para o professor. Né? Juntamente com o professor, vocês com o assistente vão traçar estratégias para poder estar dando esse reforço para essas crianças. Quanto à questão de logística, se vai ser na sala de vocês, se vai ser numa sala à parte, como vai ser, sentem com o supervisor de vocês, tracem as metas, vê a melhor estratégia, como vai ser. Cada assistente vai ficar 5 horas em cada turma. Né? Então, é uma pessoa que vai estar auxiliando vocês com esses alunos que têm mais dificuldade. Uma notícia que não é muito boa, que me deixou triste, mas assim, não depende da gente, é questão de burocracia. O que acontece? As turmas que foram abertas no ano de 2022, infelizmente, não terão esse assistente. Aí vocês me perguntam por quê? Também era a minha pergunta para a nossa coordenadora de programas. O que acontece? Esses assistentes, eles veem uma verba, é a própria escola que vai fazer toda essa questão de pagamento com esses assistentes, e a verba veio direcionada somente para aquelas turmas que foram lançadas no censo 2021. Então, por exemplo, se na sua escola tinha 2 primeiros anos, a turma A e a turma B, em 2021, e hoje, em 2022, foi aberto a turma C e a turma D, infelizmente, o assistente vai atender somente a turma A e a turma B. A turma C e a turma D ele não vai atender. Ah, Sueli, mas por quê? É uma imposição da gestão? É algo governamental, é algo de cima. Né? A verba que foi destinada, que o MEC destinou para as escolas, é baseada simplesmente no censo do ano anterior. Então, assim é com os livros didáticos, assim são com esses programas, né? Foi com mais alfabetização, foi com mais educação e agora com o Tempo de Aprender. Da mesma forma que, se ano passado, na minha escola, tinha 3 primeiros anos e esse ano só tem 1,
a verba vai ficar lá de 2. E aí nós ainda não temos ainda a resposta, se nós vamos poder alocar, né, nessas turmas que não tem, o que vai ser feito, por quê? Porque são decisões que não dependem só, vamos dividir as horas deste assistente para suprir todas as turmas. Francisca, é melhor não. Por quê? Esse assistente ele vai estar recebendo uma ajuda de custo de R$150 por turma. E ele pode pegar até 8 turmas na escola, né? Ou em uma escola ou em 2 escolas. Então, esse assistente, ele vai ter o trabalho daquela turma. Ele vai ter que fazer relatórios, ele vai ter que lançar alguns dados na plataforma. Então, a única turma que vai ter acesso àquela plataforma é aquela turma que veio a verba, né? Então, às vezes, o assistente ele vai ter essa resistência de falar, eu estou ganhando só para uma turma, eu vou ficar só com uma turma. Então, assim, é algo que você já foi supervisora, você sabe como que é. Tem coisas que não depende da gestão, não depende daqui da secretaria. O dia que vivia a nossa coordenadora de programas, que ela me falou, né? Nós fizemos um levantamento de quantas turmas iam ficar desassistidas pelo programa, e eu vou confessar que eu fiquei muito triste, porque a turma do primeiro ano houve abertura de muitas turmas esse início do ano, né? Então, infelizmente, essas turmas não vão ficar assistidas, né? No primeiro momento, a gente não sabe ainda, não lamento muito, então minha turma não será assistida. Que pena. Pois é. A Vivi está entrando em contato para ver, né, qual pode ser o posicionamento, mas de antemão que a gente tem é isso. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque, como eu falei, eu sou a voz de vocês aqui. Quando eu vi que ia ficar, eu questionei, né? E eu me coloquei lá na situação de sala de aula. A minha colega tem assistente e eu não tenho? Por quê? Né? Então, às vezes, o professor ele não tem coragem de perguntar para o grupo gestor, ou o grupo gestor acha que o professor tem bola de cristal né, e sabe o porquê que não tem. Então, né, estou trazendo esse esclarecimento justamente para o quê? Para não gerar, digamos, mal entendidos entre o grupo. Por que a turma de X tem e a minha não tem? Então, procure saber se a sua turma foi formada esse ano, se ela já, né, já existia no censo escolar da escola. E, com isso, como vai ter esses assistentes para essa turma, né, o nosso desejo é que o quê? Que o supervisor tenha um tempinho. A gente sabe que não é fácil também para supervisão. Já tive em supervisão, sei que o supervisor mata um leão por dia e deixa 2 amarrados para matar à tarde. É mais ou menos desse jeito. Mas, assim, a gente pede, né, que quando tiver um tempinho, que dê uma assistência para essas turmas que não tem assistente de alfabetização em sala de aula, né? A secretaria também já está com a proposta aí dos estagiários, né? Está dependendo só de questões jurídicas e burocráticas. Então, acredito que vem coisa boa aí. E o que a gente puder fazer com essas turmas que não têm assistente, nós vamos fazer, tá? Para que eles não fiquem prejudicados também. E esse é o tempo de aprender. Previsão para começar agora em março e encerra em novembro. Tá certo? E qualquer dúvida, como eu falei, nós estamos aqui para estreitar laços com vocês, né? Tanto com os professores, quanto com os supervisores, as escolas, né? A gente não quer dar receita de nada pronto, é tudo construído, né? A nossa ideia, a ideia, né, dessa gestão é o quê? Juntos, como diz aquele, juntos somos mais, né? Não é para dividir, não é para nada, é para juntos acharmos as melhores soluções, juntos traçarmos as melhores metas. Com você, Eliane. Turmização não pode faltar história, né? Toda turminha, pelo menos uma vez por dia, tem que ter uma leitura, uma história. Então, já que nós estamos trabalhando com alfabetização, então vamos para a nossa historinha de hoje. Era uma vez
uma mãozinha triste. Ela era triste porque ela queria produzir um som e não conseguia. Ela não sabia fazer esse som, mas ela sabia fazer outras coisas. Ela sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Ela sabia dizer você, ela sabia dizer vem cá, não pode, fazer outros gestos, dizer ok, depois, até torcer pelas pessoas. Porém, a mãozinha continuava triste. Um certo dia, passando por ali, ela encontrou outra mãozinha, que também era uma mãozinha triste. Mas também sabia fazer outras coisas. Sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Sabia dizer, espere um pouquinho, pare. Outros gestos, como legal, vitória. Contudo, elas se sentiam sozinhas e tristes. Um dia, elas se encontraram, se olharam e se tocaram. E juntas, elas conseguiram realizar o seu maior sonho, produzir um som, que é o som das palmas. Com essa história, eu digo para vocês que possamos, bater palmas para o outro, em sentido de união, que possamos ter equipes e aplaudir o nosso colega pelo desenvolvimento, pelo desempenho, trabalhando em equipe, em união. Porque sozinhos a gente não vai conseguir. E se a gente se unir, a gente chega ao nosso objetivo. Então, obrigada a todos por estarem aqui presentes. A Paula já disponibilizou, tá, o link de presença. Por favor, vão lá, né? Dê o link de o seu ok, preencha as perguntinhas no link de presença. E eu agradeço de coração. E que nós possamos ter essas mãos, né, unidas, como a Su disse, que a gente está aqui por vocês, né, representando vocês. E esse bate-papo, quando a gente pensou em fazer, foi para poder escutar vocês. Nós estamos tendo a oportunidade em algumas escolas e eu quero agradecer muito, porque eu estou sendo muito bem recebida, tá? Então, agradeço de coração. E é isso mesmo, a gente tem que ser unido. Não existe secretaria, existe os professores do município de Lusiânia, ok? Muito obrigada a todos e fiquem com Deus, tá? Só mais uma palavrinha. Esse link que nós disponibilizamos é um questionário curtinho do Google Forms. Para o quê? Para a gente poder conhecer os professores do primeiro ano, conhecer os professores do segundo ano, né? Estar um pouquinho mais pertinho de vocês e poder, né, de fato, conhecer vocês. Agora eu queria ouvir a voz de vocês. Ninguém falou, gente, só compartilhou no bate-papo. O que vocês acharam, né? Se foi válido, se conseguiu sanar as dúvidas de vocês, ou se ficou alguma dúvida, né? Se ficou, o que a gente puder fazer, a gente está aqui. Eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Porque parece que ler não fica distante, não sei, é uma impressão que eu tenho, né? Mas eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de compartilhar o que foi esse tempinho, esse bate-papo? Vocês acham necessário a gente ter esse bate-papo sempre? Ou que não é válido? O que vocês têm a nos dizer? Ai, gente, alguém, por favor?
Eles estão escrevendo no chat. Ah, estão? Aí, Ah, tá. Peraí. Eu não tô conseguindo ir lá. Como é que vai lá, gente? Como vai no chat? Eu não tô conseguindo no chat. Ah, não, já fui. Muito obrigado, muito bom bate-papo, meninos. Obrigado pelo incentivo e apoio. Obrigado, gostei muito. Mais alguém? Oi, bom dia, tudo bem? Tá me Bom ouvindo? dia, tudo bom? Sim. Eu não consegui colocar minha câmera para funcionar, tá bom? Então vai ouvir só o Com áudio quem que mesmo. nós falamos? Sou Edivan, professor Edivan, do Oi, primeiro professor ano. Edivan. Sonhe, professor, sonhe, viu? Tô tentando manter meus sonhos de pé, mas confesso que a Sim, pandemia me deu uma baita de uma rasteira, sabe? Mas eu não deixei de sonhar, não. Continuo assim apaixonado pelo que faço, apaixonado pela educação, apaixonado pela minha profissão de professor e apaixonado pela minha função. Eu sim, gosto muito do que faço. Assim, eu queria fazer só uma consideração a respeito de tudo que foi falado. Que eu conheço esse programa com essa nova roupagem, né, de ter assistente dentro de sala de aula. Eu já tive assistente dentro de sala de aula, gostei muito, assim. Fiquei triste também por não ter todas as turmas que serão contempladas, né? Porque é um programa muito bom. Enriquece o trabalho do professor. E o professor sabendo usar esse assistente que vai estar lá dentro de sala de aula, trabalhar em conjunto com ele, é uma riqueza muito grande. Dá para incrementar muitas aulas assim e fazer um reforço de excelência, usando esse pessoal desse programa, né? Eu não sei qual o nome vai ser agora. Mas, enfim, é um programa que a gente já conhece, né? Agora eu queria fazer uma colocação a respeito do reforço que vocês solicitaram aí do online, né? Assim, no meu ponto de vista, eu vou citar o ponto de vista, tá? O ponto de vista do professor Edivan. Eu trabalhei do Distrito Federal de contrato e lá a gente não trabalhava só com o WhatsApp. Tem o WhatsApp também, que é o recurso que a gente utilizava para mandar as atividades. E lá a gente mandava atividade impressa também para os meninos, para eles fazerem e devolver, assim como é feito em Lusiânia. Só que lá, além de ter o WhatsApp e ter a questão das atividades impressas, nós tínhamos um domínio no Google Sala de Aula. E esse domínio colocava a gente frente a frente com os estudantes. Então, é muito mais rico, muito mais proveitoso do que só a plataforma de WhatsApp. Porque o professor tem lá as suas dificuldades. Claro, né? Tá frente a frente com o menino e via online. Por exemplo, eu amo historinhas. Todo dia tem historinhas. Por isso que eu opto, já tem 9 anos que eu opto por turma de primeiro e segundo ano. Ou quando eu não estou no primeiro, estou no segundo. Por quê? Porque tem uma diversidade maior de historinhas que a gente pode contar. Quando você chega lá no quinto ano, por exemplo, pega uma turma de quinto ano, eles são mais seletivos, eles não aceitam qualquer história, eles não aceitam qualquer música. Já no primeiro ano, educação infantil e as turminhas dos menores, o que você levar, eles recebem. Né? E se levar boas e histórias, recebe de então aí que eles coração, gostam né, mesmo, professor? são acolhidas. Então, assim, só que quando se trata de fazer isso de forma virtual, a gente esbarra, por exemplo, são exemplos, tá? A gente esbarra na questão dos direitos autorais. Pela lei, você não pode contar uma história toda, por exemplo, lá na sua sala de aula, se você for gravar, né? Se você for gravar, que é claro que muitas delas eu não gravei, então eu contei histórias todos os dias. Só que na parte que eu estava fazendo a contação de história, eu não gravava, porque não podia, né? Os direitos autorais proíbem, né? Mas, assim, só de você estar frente a frente com os estudantes já é um ganho muito grande. São as O WhatsApp não burocracias, me né, permite isso. professor, que Oi? Não eu entendi. falo assim, são as burocracias que, infelizmente, É, nós esbarramos, né? Como o senhor colocou aí, a questão dos direitos autorais, é uma burocracia que, infelizmente, nos impede, né? Mas, assim, verdade. a gente faz e no filma, conta pela metade, né? A gente Aham, tem que saber lidar com essas burocracias, o que está no nosso alcance, a gente aham.
Aí tenta eu resolver, penso e o que assim, não está, infelizmente, a gente, né, aham. não Aí pode fazer. o que eu queria colocar era o Pede seguinte, mãos como a atadas gente pelas está em burocracias. o que eu queria colocar é que como a gente está em período de pandemia ainda, mas já teve Está essa falhando. abertura para os meninos irem até a escola, eu penso que esse reforço, frente a frente com os meninos, ficaria melhor. E a gente ficaria dispondo de um tempo muito assim, seria um cansaço mental muito grande ficar lutando com a internet, coisa que não funciona. Para mim, no meu ponto de vista, o WhatsApp não funciona. Funciona para entregar atividade e devolver. Mas não existe a interação com o professor e o aluno, nem muito menos com a família. A interação mesmo em si, ela não existe. Você manda uma atividade, você não sabe quem foi que fez a atividade, como que foi a intervenção dessa atividade, como que o pai, assim, conseguiu ajudar ou não aquela criança. A gente sabe que a atividade vem de volta, mas não sabe quem fez. Muitas a gente sabe que foi pai que fez. Foi ou o pai ou a mãe que fez, porque ele já estava bravo, já estava cansado ali e não estava dando mais conta de ajudar o menino e fez a atividade pela criança. Então, pelo WhatsApp, meu ponto de vista, é muito pobre, é muito pobre. Então, se a gente tem essa possibilidade de estar frente a frente com as crianças agora, eu, Edivan, preferia mil vezes chamar o menino na escola e fazer o reforço lá. A menos que não tivesse possibilidade. Por exemplo, a criança mora longe para vir contra turno, não dá para ele. Aí sim, eu usaria o WhatsApp, mas caso contrário, não. Então, professor, só respondendo a sua pergunta, como eu falei, a questão da burocracia, né? Nós tínhamos proposto, era uma das propostas, fazer o contraturno, mas aí esbarra nas burocracias de carga horária de professor, burocracia de lanche, burocracia de quem vai levar essa criança. Então, assim, são questões... Tudo que eu preciso, arrumar minhas caixas. Sem microfone. Igual que você dava no WhatsApp. E segunda, terça e quarta eu quero ver série e ficar deitada. Meu marido já falou, não. Oi, como eu estava falando, são as questões das burocracias, né, que nós esbarramos com a carga horária do professor, se ele estaria disposto a fazer esse reforço, a burocracia do lanche para essa criança ia ficar na escola no contraturno sem lanche, a burocracia do levar essa criança, do buscar essa criança. Então, assim, como eu falei, são burocracias que estão aí, sonhos e desejos, nós temos vários, né? Mas, infelizmente, tem questões que nos impedem de realizá-las. Mas, como eu falei, a questão desse reforço, né, que a Eliane frisou bem, são as atividades. Eu posso trabalhar uma determinada habilidade em sala de aula e mandar uma atividade escrita ou mandar um joguinho, né, que ele possa realizar sozinho, sem a interferência de um adulto, sem precisar de intervenção, né, de ajuda. Seria nesse sentido esse reforço, né? Como foi colocado, nós estamos aí, as estratégias, né, que nós traçamos, esse projeto de reforço quinzenal, como foi falado, não é a melhor forma, mas é o que nós podemos nesse momento, esses assistentes nas salas de primeiro e segundo ano, a questão dos estagiários que nós estamos, né, tentando resolver para colocar também dentro das escolas. Então, assim, são questões que aos poucos nós vamos conseguir, né, alcançar, nós vamos conseguir. Professor, nós somos muito imediatistas, nós gostamos, assim, de resolver tudo na hora e já fazer e resolver, e tem coisa que a gente tem que esperar um pouco, né, a gente tem que acalmar, fazer a nossa parte. Posso estar aplicando um reforço ali junto com a turma mesmo, como foi sugerido, fazer os grupos produtivos, e com aqueles alunos eu trabalho o reforço no momento, né? Nós somos muito criativos com relação a isso. Eu, quando estava em sala de aula no primeiro ano, eu fazia muito reforço com os meus alunos, nesse sentido, eu colocava os que estavam mais avançados para fazer uma leitura, um joguinho, e sentava ali no cantinho com aqueles, ficava 15, 20 minutos, meia hora, ou deixava eles brincar primeiro e depois ia dar aquele reforço, para que seja algo gostoso, prazeroso, né? E nós vamos nos reinventando e criando, certeza que sonhe, quem sabe, um dia nós vamos ter o prazer de falar que
temos todos os nossos sonhos realizados. Mais alguém? Sueli, antes de passar adiante para outra pessoa, só fecha aí. Antes de passar adiante, eu gostaria de dizer ao professor Edivan que foi um prazer enorme, professor, te ouvir falar, saudade da sua voz. E eu, inclusive, escrevi no chat o seu feedback sobre o que você trouxe com tanta propriedade, porque eu conheço o seu trabalho, sei que você faz o melhor do melhor que você tem, com as possibilidades que você tem, e eu sou uma admiradora aí da sua entrega, do seu trabalho, da sua verdade, daquilo que você defende, sempre. E parabéns aí a você e a todos os educadores, os professores que eu sei que estão fazendo o trabalho aí no melhor daquilo que se pode fazer com o que se tem no momento. E gratidão, Edivan, por compartilhar. Para mim foi muito prazeroso te ouvir aqui. Voltar um pouquinho o tempo, já trabalhei com o Edivan há algum tempo atrás, quando eu fui supervisora na rede, e eu era encantada e amante do trabalho do Edivan. E a gente pôde construir ali uma jornada interessante naquela escola, tanto com o Edivan como com a equipe naquela época, toda a equipe escolar. Então, gratidão, viu, Edivan? Ele até colocou aqui, ó, o reagrupamento é ótimo também. Obrigado. Gratidão, Edivan. Reagrupamento, realmente, né? Não sei como que está essa prática aí, mas o reagrupamento, a gente sempre gostou muito dessa prática do reagrupamento. A gente via realmente os alunos fluírem ali na alfabetização. Muito bom. Obrigada, viu? Mais alguém? Nós já estamos com o tempo curtinho, mas dá para ouvir mais alguém. Não? Então, no mais, muito obrigada. Mostrem o que estão fazendo em sala de aula, né? Peço licença, mas é bíblico, né? A gente não se acende uma vela e coloca embaixo da mesa, a gente coloca ela para brilhar. E tanto o primeiro ano como o segundo ano precisa brilhar. Então, mostrem o que estão fazendo. Mostrem nas redes sociais, mostrem no grupo do Telegram, mostrem o que vocês estão fazendo. Tá bom? No mais, vocês fiquem com Deus e o que precisar, estamos aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, pela paciência, né? Estouramos um pouquinho o horário. Estou encantada, professor Edivan. Ainda bem que a gente tem pessoas, né? E muitas pessoas como você na rede. Muito obrigada a todos, tá? Um grande abraço e um excelente trabalho para vocês. Fiquem com Deus. Pessoal, grande semana e estou fechando aqui o link de frequência, pessoal, foi colocado aí no chat, tá? Vocês podem estar copiando e enfim, preenchendo o link de frequência, tá bom? É esse aqui que eu acabei de colocar novamente. Quem não preencheu, importante preencher. Alguém perguntou, supervisora, né? Se os supervisores poderiam estar preenchendo, sim, pode estar preenchendo, tá bom? Então, eu vou estar fechando aqui a sala. Esse encontro foi gravado e vai ser disponibilizado para as coordenadoras de ciclo, tá bom? Abraço a todos aí, tenham um excelente dia.